Olá pessoal, tudo bem com vocês? A pedido de alguns amigos que deram muitas ideias a respeito, estavam comentando sobre o que eu assisto no final de semana, falar um pouco sobre, que volta e meia eu estou botando nos stories do Instagram a respeito disso que eu estou assistindo. Então, alguns pediram para criar um quadro, né, para falar sobre isso. Então, né, vou estar criando isso. Não sei que nome eu vou estar colocando a respeito, mas estarei falando um pouco o que eu estarei assistindo no final de semana, porque infelizmente é somente no final de semana que eu posso estar assistindo alguma coisa. Mas, né, já assisti bastante questões nesse final de semana, muitos foram lançamentos, né, no final de semana, em vários streams, então eu tive a oportunidade de ver alguns filmes, ver algumas séries, e tem muita coisa bacana que eu assisti. Falando de séries, né, tem Cidade de Deus, que tá maravilhosa, então é uma dica aí, que eu digo que tá lá no Max, né, uma continuação 20 anos depois do filme original, né, da história do filme original, então vale muito a pena. Uma coisa que eu estou gostando, e eu gosto desses épicos históricos de fantasias, né? É Anéis do Poder, que está na sua segunda temporada. Eu sei que tem muita gente, né, criticando, dizendo, não tem nada a ver com o livro, mas eu gosto dessas adaptações, de ter uma surpresa, assim também como nos quadrinhos, as obras literárias, elas são únicas. Porém, eu não gostaria de saber já o que vai acontecer, né? Então, eu acho legal essas adaptações, então eu estou curtindo muito isso, né? E tem aí uma dica aí bacana que talvez muita gente passa despercebido, que é a série Caos na Netflix, que está trazendo uma questão sobre mitologia grega, né? Bem bacana, principalmente para quem não conhece mitologia grega, trazendo os tempos atuais, como se tivesse os deuses do Olímpico entre a gente. E é bacana que traz muito uma questão sátira, né? De uma questão nossa, assim, do cotidiano, sobre questões de como a gente vê essas divindades, como a gente vê esta cultura mitológica aí, né? E sem falar que vai falar muito dessas questões peculiares sobre religião. Sobre filmes, né? Tem umas questões bem interessantes que eu assisti. Uma delas está no Prime Video, né? Que é o Casamento Grego 3. Eu curti, mas perde muita qualidade do que foi o primeiro e o segundo, principalmente o primeiro é maravilhoso, né? Sempre conta a história de uma família grega, mas o terceiro traz algumas questões bacanas, mas ao mesmo tempo preocupantes, né? Os cortes do filme foram horríveis, né? Então tem umas questões ali, poxa, né? Perdeu muita qualidade entre os dois primeiros, principalmente o primeiro era o melhor de todos, né? Um filme cômico, um romance cômico bem interessante, mas foi perdendo a mão e esse terceiro não tá muito legal não. Mas traz uma questão assim bem interessante, né, de o quanto as famílias muitas vezes vinculam a mulher como a pessoa que possa organizar tudo, mas ela não é considerada chefe da família, então traz uma questão bem interessante. E também vai falar um pouco sobre essa questão da imigração, né, o quanto, né, essa família grega que sai da Grécia e vai para os Estados Unidos para tentar né, ganhar a vida, e depois os filhos retornam para a Grécia, né, com o desejo dos seus pais. Então vai falar um pouco sobre esse conceito de imigração, que é uma família de imigrante, e sem falar que vai dar uns toques aí sobre essa questão da imigração atual, principalmente com os sírios, né, na Península Grega. Então vale muito a pena, tem esses conceitos bem interessantes nessa produção, né, de Casamento Grego 3, mas, né, deixa muito a desejar do que foi, né, os filmes antigos, né, lá no início dos anos 2000, que era o Casamento Grego 1, que para mim é um dos melhores romances cômicos que eu já vi, né, no cinema. Falando de filme, tem um filme documental na Netflix, né, que vai falar sobre o Apollo 13, e é bem interessante. Para quem curte documentário como eu, para quem gosta dessas questões de astronomia, né, de corrida espacial, então vale muito a pena. Né, vai falar sobre essas questões científicas, o que deu de errado ali na Apollo 13, então, né, e o quanto a gente possa aprender com os erros. Então, Apollo 13 é uma dica para quem gosta de filme documental, que está lá na Netflix, ainda mais sobre ciência, astronomia, então umas coisas bem interessantes sobre a corrida, né, para chegar à Lua. Então vale muito a pena, quer dizer, corrida para chegar na Lua não, né, que quem chegou foi o Apollo 11, então, para retornar à Lua, então vale muito a pena aí conferir. E também assisti algo, né, que eu gosto muito, que é cinebiografia, ainda que fala de música, que está vivendo aí, né,
um cult, tá, várias pessoas fazendo esses tipos de adaptações, né, contando histórias de músicos. E saiu na Netflix, né? Dança Ibiza Locomia. Alguém se lembra dessa banda espanhola Locomia? Pois é, lá no final dos anos 80 e início dos anos 90 foi uma febre mundial, principalmente no continente americano. Essa banda, né, de quatro garotos, dá pra dizer assim, né, que ganham o mundo cantando músicas dance e dançando com seus leques, com várias acrobacias. Então é interessante, eu adoro cinebiografia, então curti muito. Chegou, né, nesse final de semana ali na Netflix e vai trazer um pouco da história, né, desse grupo musical que estreou lá no Ibiza, numa danceteria famosa lá, e ela vai ganhar o mundo. Então contam até um pouco da trajetória deles, mas também vai falar muito sobre essa questão de preconceito, que eles não poderiam ser eles mesmos, né, porque uma questão de sexualidade, né, que tinha muito um preconceito com a comunidade LGBT. Então na época, então todos os membros, né, eram diziam gays, então enquanto eles não poderiam, né, estar abertamente falando sobre ou mostrando sua sexualidade, então enquanto a indústria musical ainda era preconceituosa, não que ela não seja hoje ainda, né, mas bem a menos do que foi naquele período. Então conta mais ou menos a história desta banda, né, que conquistou o mundo, né, e eu me lembro muito dessa banda nas TVs abertas brasileiras, quando eles chegavam no Brasil, estavam sempre em todos os canais. Então, né, Dança Ibiza Locomia é um filme que está na Netflix, então que para quem curte vale a pena aí, né, assistir. É mais ou menos isso que eu vou assistir, né? Tem muita coisa boa ainda que quero assistir, então quem sabe fica para a próxima semana, porque o final de semana é muito curto, infelizmente, e a gente não consegue assistir tudo que a gente gostaria. Então fica aí essas dicas, né, para curiosidade. Então vale a pena, né, conferir algumas questões que estão aí. Então tá, até a próxima.